Oi, tudo bem? Então, vocês devem ter visto essa notícia aqui ontem sobre o suposto fim da greve devido à assinatura do acordo, né, com os professores federais. Então, hoje a gente está aqui para explicar um pouco melhor como foi isso e o que vai acontecer na sequência. Para começar a entender isso, a gente tem que relembrar quais são as categorias que estão em greve. A gente tem 3 categorias em greve, em nível nacional. A gente tem EBTT, TAI e MS. EBTT são os professores do IF, como nós, né? Os técnicos são os técnicos dos IFs e das universidades. E os professores do magistério superior, que são os professores das universidades. Cada um deles são representados por diferentes entidades. Aqui no Paraná, no IF, a gente é representado pelo Sindutec, que representa tanto os professores quanto os técnicos. E aqui, isso no Paraná, no IF. O Sindutec, que é o nosso sindicato, né, que a gente está afiliado, ele não negocia diretamente com o governo. Quem negocia com o governo é o PROIFES, no caso de professores. Então, o PROIFES negocia com o governo em nome dos professores. E a FASUBRA negocia em nome dos TAI. Tudo isso passando pelo Sindutec, no nível estadual, que leva as nossas decisões, juntamente a outras instituições, para o Plano Nacional para negociação com o governo. E aí, o Magistério Superior ele está sendo representado principalmente pelo ANPES, um outro sindicato, né? E outras instituições, como a Greve Nacional, outras instituições representam EBTT e técnicos em outros estados. E aí, por fim, essas 4 entidades, PROIFES, FASUBRA, ANDES e SINASEF, negociam conjuntamente com o Ministério da Gestão e Inovação, que é a representação do governo em relação às negociações. Ok, sobre as negociações então que estão ocorrendo com a MGI. Tiveram várias mesas de negociação, né, com essas entidades que a gente citou, e durante essas mesas de negociação não se conseguiu chegar a um acordo muito bom para as categorias. As últimas mesas, no nosso caso, foram no dia 15 do 5, né, para os professores e no dia 21 para os técnicos. Nesse dia foi feita, né, segundo o Ministério da Gestão e Inovação, a última proposta, a proposta final, né, para as categorias. E nessas propostas, né, para essas categorias, as pautas que a gente levantou da nossa greve não foram contempladas em sua maioria, né? Falando da assistência estudantil, melhoria da assistência estudantil, não houve mudança. Revogação da portaria 983 de 2020, que regulamenta a carga horária docente, né, que aumenta a carga horária do professor em sala de aula, também não está presente na proposta. Reestruturação das carreiras, teve ali uma mudancinha ou outra, mas muito longe da proposta feita pelas entidades e pela base, né, do que a gente gostaria. Então também não teve uma melhoria significativa. A recomposição do orçamento dos institutos e das universidades também não ocorreu. Então, houve ali até um anúncio, né, de investimento, mas esse anúncio já estava previsto. Então, não teve a recomposição do orçamento, aquele que era anos atrás, né? Ao cumprimento do piso nacional, a indexação do salário base do docente pelo piso do Magistério Nacional também não está contemplado por essa proposta. E com relação ao reajuste, houve sim, mas é muito pouca diferença desde a primeira proposta que o governo fez pra gente. Continua sendo 0 de reajuste em 2024 e um reajuste muito abaixo da inflação nos próximos anos. Lembrando que 2025 e 2026 também vai ter aumento inflacionário e aí esses reajustes já não vão cobrir as perdas inflacionárias desses últimos 7 anos sem reajuste. Então, essa pauta também não foi atendida. Ok. Então, foi feita essa proposta e foi dito que teria uma nova reunião no dia 27 de maio, né, com as entidades para assinatura do acordo, ok? Nesse meio tempo, ocorreram diversas assembleias por todo o Brasil, né, nas entidades estaduais que representam a categoria, no nosso caso, o Sindutec, para a votação do aceite ou não dessa proposta. E a grande maioria dessas entidades resolveu rejeitar a proposta, tanto dos técnicos quanto dos docentes. No nosso caso, né, os técnicos não conseguiram chegar num acordo durante a Assembleia sobre a forma de votação, né, então eles não conseguiram deliberar no dia 23, porém hoje no dia 28/5 eles estão fazendo isso, né, e deliberando sobre o aceite ou não da proposta.
Então, ainda estamos definindo isso. Dos docentes, a assembleia ocorreu no dia 23/5 e já ocorreu a votação durante a assembleia e a proposta foi rejeitada pela grande maioria dos docentes e do IFPR todo, né, do Paraná todo. Ok. No dia 27/5, então, começou a reunião. Lembrando, né, que temos essas 4 entidades, porém o PROIFES, que no passado, em outras greves, já acabou assinando alguns acordos que desagradaram a base e as outras entidades, então foi aberto um processo de judicialização para que o PROIFES não pudesse assinar esse acordo, sendo que ele indicou, inclusive, né, que assinaria o acordo. Então começou a reunião e PROIFES não apareceu na reunião. Na reunião estava apenas FASUBRA, ANDES e SINASEF, que rejeitaram a proposta, né, não assinaram o acordo e fizeram uma contraproposta. Durante esse diálogo, o que foi passado para a gente é que, no Ministério, né, foi dito que as negociações continuariam, que o diálogo continuaria, que no dia 3 de junho haveria aí uma nova resposta do governo. Ok, acabou a reunião, né, eles foram para casa e 1 hora depois, mais ou menos, um tempo depois, a gente teve a notícia, a surpresa de que PROIFES reapareceu, assinou o acordo com o MGI numa reunião fechada, apenas PROIFES e MGI. Isso não poderia ter acontecido, isso deveria ter acontecido na reunião geral, mas não, PROIFES preferiu, né, assinar esse acordo apenas com o MGI de forma unilateral. Então, PROIFES não ouviu a sua base, sendo que a maioria das assembleias deliberou e não aceitou a proposta, e então ele foi lá e assinou a proposta, e em outro ato antidemocrático, ele assina uma proposta sem as outras entidades estarem presentes numa reunião fechada às 7 horas da noite, mais ou menos, depois do expediente. E agora, como é que fica então a greve? Bom, primeiramente que a assinatura do PROIFES juntamente ao governo está sendo contestada, tanto pelos servidores federais, que o PROIFES representa, não só no Paraná, mas em outras localidades também, assim como pelas outras entidades que não estão de acordo com o que o governo propôs, né, e da forma como foi colocado esse acordo, da forma como foi assinado. E uma outra coisa é que a gente entrou nessa greve aqui no Instituto Federal do Paraná, conjuntamente os professores e os técnicos, né? Os professores aqui votaram pelo não aceite da proposta, assim como professores de outros lugares, e os técnicos estão votando pelo aceite ou não da proposta. Então, para que a gente saia da greve, algumas coisas precisam ser resolvidas. Primeiramente, se a assinatura do acordo por parte do PROIFES é de fato legítima e provavelmente vai ter uma contestação por parte das outras entidades sobre a assinatura desse acordo, e é muito provável que as negociações de fato continuem a acontecer por parte das outras entidades que não o PROIFES. Para além disso, a gente precisaria, para poder sair de greve, a gente precisa de uma assembleia que contemple o posicionamento dos professores e dos técnicos, que foi exatamente a maneira como a gente entrou na greve. Para sair da greve, então, tem que ser convocada uma assembleia, e aí tanto professores quanto técnicos precisam votar pelo fim da greve, e essa assembleia não tem data para acontecer, e aí precisa de uma série de questões serem elucidadas para a gente conseguir avançar nesse aspecto, né, sobre qual que é o acordo que de fato a gente vai costurar com o governo. E aí, isso se dá no âmbito do Sindutec, né, que é o nosso sindicato que representa o IFP. Resumindo então, a greve vai acabar? Quando vai acabar? A verdade é que não sabemos, né? Como dissemos, tem alguns desdobramentos para acontecer ainda e a gente quer muito acabar com a greve, a gente quer muito voltar a dar aula. Mas desmobilizar esse movimento agora, aceitando essa migalha de proposta, né, que o governo fez, é dizer que a educação não tem seu valor. E a gente sabe o valor da educação, a gente sabe a importância da luta para manter a educação de qualidade no Brasil. Então a gente não vai desistir tão fácil, vamos intensificar aí a luta nos próximos dias, né? E uma federação, que é o caso do PROIFES, que assina um acordo às escondidas, na calada da noite, né? Um acordo que não contempla o que a sua base pede, né? Que não valoriza a educação conforme ela merece. Não nos representa, né? Ela representa no papel e tudo mais, mas ela não está representando os interesses da educação, a melhoria da educação como um todo. Ela não está preocupada com os alunos, né? Não quer que volte às aulas por conta dos alunos. Ela quer assinar o acordo rápido, apenas isso. Não se engane.